Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, com muita alegria. Estamos aqui no 52º dia do Plaboc e hoje nós vamos estar iniciando a leitura de um novo livro, né? O livro de Deuteronômio. Nós estamos muito felizes de estar caminhando com cada um de vocês, né? Só temos que agradecer a oração dos irmãos, o incentivo dos irmãos, né? É, 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 e nos manter sempre confiantes e nos manter sempre animados para que a gente possa continuar esse trabalho e vamos tocar esse trabalho até o fim, em nome do Senhor Jesus. Não vamos olhar para as dificuldades, certamente elas vão se levantar, como já têm se levantado, mas nós vamos prosseguir até o final e vamos aprender muito juntos durante esse ano de leitura da palavra do Senhor. Tá bom? Então hoje nós vamos iniciar o livro de Deuteronômio, vamos fazer a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e o capítulo 4. Então, eu te convido a agora fechar os olhos para que a gente possa orar e pedir ao Senhor graça na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o sangue de Jesus atue em nosso meio. Que o Senhor nos perdoe, liberte a nossa mente, os nossos corações e nos conceda o renovo, Senhor, da comunhão. Que o Senhor cuide e toque em cada uma das vidas que estão nessa hora lendo a Tua palavra, que estão engajadas nesse projeto, e também aquelas que estão se achegando. Traga, Senhor, mais pessoas para aprenderem mais a Tua palavra, que elas se sintam incentivadas a lerem, a meditarem na palavra do Senhor. Nós oramos pedindo assim a Tua bênção, pedindo assim a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, antes da nossa leitura, por favor, queridos, não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações ali clicando no sininho e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, para que assim nós possamos atingir mais pessoas pela leitura da palavra do Senhor. Tá bom? Então, sem mais, vamos partir para a nossa leitura. Então, lembrando que Moisés agora e o povo estão ali à porta da terra, né? Estão ali defronte da terra, pertinho da terra, depois de todo aquele período rodeando o monte, né, pelo pecado ali da murmuração, por terem havido pecado contra o Senhor os fez rodar até que toda uma geração ela fosse mudada, toda uma mentalidade fosse mudada, para que assim eles pudessem então iniciar a conquista da terra. Então, Deuteronômio capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Sufi, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. E sucedeu que, olha identificando o local, situando cronologicamente ali, e sucedeu que no ano 40º do mês 1º, então no 11º mês, então olha só, no 40º, lembra que quando ele começou a contar quando o povo estava para sair lá do Egito? Então no 40º ano, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. E depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado nesse monte. Voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já tem vos multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois, como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças.
Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de 1000, por capitães de 100, por capitães de 50 e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe e possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio. De sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram. E nos tornaram a dar a resposta e disseram: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão. E a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que o Senhor nos ordenou. E armaste-vos, pois vós cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: Dize-lhes: Não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor,
e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 2. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os moabitas lhe chamavam Emins. Dantes, os Oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim, passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos, desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes, nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si. E estes os lançaram fora e habitavam no seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Catforins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon,
Eis que na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começareis a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e os moabitas que habitaram em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para todar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a tua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo à peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós, e o ferimos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente à terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades. Toda a borda da terra de Argobe, e o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos, portas e ferrolhos, não há ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímo-las, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamaram Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, essa terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades.
tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gileade, como também é todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até o termo dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou pelo seu nome, Bazã, Avote Jair, até este dia. E a Maquir, desde Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod e Pisga, para o ocidente, ou melhor, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo, os seus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejará por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Então olha só como é que Deus falou com Moisés, hein? Com Moisés. Moisés, olha só, não quero saber. Cala a sua boca, eu não quero mais falar sobre esse assunto. Ok? Você não vai entrar e acabou. Fim de papo. Tá? Eu sou Deus, sou eu que determino. Vai entrar numa? Né? Vai entrar numa? Moisés, eu não quero saber. Cala sua boca, eu não quero mais falar sobre isso. Né? E muitas das vezes a gente fica tristinho, né? Quando ouve não. As crianças, então, de hoje em dia, se falar não, fica tudo traumatizado. Os crentes ficam tudo triste, fica tudo deprimido, quer sair da igreja, quer abandonar Jesus, quer voltar para o mundo. Ah, porque ouviu um nãozinho, né? Então, essa palavra ela traz muito para nós. Então, Moisés pede a Deus, fala com Deus, suplica a Deus, Senhor, deixa eu tirar um gostinho da terra. Moisés, não quero mais falar sobre esse assunto. Ok? Basta. E pronto, acho que isso foi suficiente. Vamos lá, 27. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Então, o máximo que eu vou fazer para tu é você dar uma olhadinha, só uma espiada, coisa. Dá só uma olhadinha para ficar com a aguinha na boca. Tá bom? Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Você só vai ver assim de longe, lá do monte, tá? Só vai dar uma fitadinha e tá tudo bem. Assim, ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Louvado seja Deus por isso, né? Graças a Deus. Então, Deuteronômio, capítulo de número 4. Então, o nosso último capítulo de hoje. Vamos lá. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes,
para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então, olha aqui, já tem um ponto importante, ó. Não acrescenta nada e nem diminua nada. Então, não proíba o que a Bíblia não proíbe e não libere o que a Bíblia não libera. Então, a palavra do Senhor, ela já está fechada para nós. É a lei do Senhor. Não precisamos ir além, nem a quem. Não é isso? Então, nós temos toda a palavra necessária para a nossa caminhada com Deus. Então, é isso que Moisés está reiterando ali o povo lá à porta da terra prometida. Então, não acrescenta nada e não diminui nada. Versículo 3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus, consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, quer viver? Precisamos ter a vida próxima ao Senhor. Todos os que estamos chegados a Deus, que vivemos uma vida para Deus, nós ficaremos vivos. E claro, isso para nós hoje fala de uma vida eterna. Porque muitos deram as suas próprias vidas por amor ao Evangelho. Estavam tão próximos de Deus, que Deus permitiu que a sua vida física fosse tirada, mas que a vida eterna fosse garantida. E hoje estão nos braços do Senhor. Então, para que eu possa garantir a minha vida eterna, eu preciso estar próximo a Deus. É me chegar ao Senhor. Então, o povo estava sendo levado a entender isso. Versículo 5. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guarda-os, pois, e fazei-os. Não adianta guardar, tem que fazer. Não adianta saber, tem que viver. Não adianta pregar, tem que praticar. Então, guarda-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança alguma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas, debaixo da terra. E não levantes os seus olhos aos céus, e veja o sol, e a lua, e as estrelas,
todo o exército dos céus, e sejas impelidos a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui Deus está falando, ó, tem nada disso é Deus. Nada da coisa criada é Deus. Natureza não é Deus, aquilo que o Senhor formou, nada disso é Deus. Verso 20: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nessa terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu alguma coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, e com peleja, e com mão forte, com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que, por erro, matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer,
no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, terra de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar da Campina, abaixo de Asdote Pisga, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, queridos, nós terminamos a nossa leitura de hoje, iniciamos o livro de Deuteronômio, né? Já são 52 dias aqui junto com cada um dos irmãos, desfrutando desse prazer imenso que é meditar na palavra do Senhor. Então não deixe de deixar, né? Mas deixe aqui nos comentários qual versículo mais impactou a sua leitura hoje. Nessa nossa leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4, esse início do livro de Deuteronômio. Marque aqui, registre nos comentários qual versículo que mais te impactou e qual é a lição que você aprendeu da leitura de hoje. Compartilhe com a gente aquilo que Deus ele te revelou, né? Para que todos nós possamos desfrutar daquilo que o Espírito Santo tem revelado a nós como corpo de Cristo. Então nós vamos agora orar, agradecer, né? Melhor dizendo, vamos agradecer a Deus por mais um dia de leitura da sua palavra. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a continuarmos firmes nesse propósito. Te agradecemos porque até que o Senhor nos sustentou, nos ajudou, nos permitiu chegar. Então toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor a nós tem feito em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua saúde, seu ministério e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor Deus, ele seja grandemente exaltado, glorificado. Então, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem com Deus.